Bom, será que... Nossa, já estamos ao vivo? Tá valendo já? Já está valendo, Rafael. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu sou o professor Mauro Ghiselini. Eu sou o professor Rafael Ghiselini. Vocês estão vendo que dupla fantástica? Hoje nós temos um live especial, porque amanhã nós estaremos com outras atividades. Teremos a nossa transmissão de aula ao vivo, mas a live é hoje. Isso vai ficar na nossa rede social. Vamos falar hoje, professor Rafael, sobre alongamento. As pessoas, eu vejo aí no Facebook, é só treinamento de força, né? É importante, claro. Importante. O que o pessoal mais quer, né? Hipertrofia muscular aí. Hipertrofia e como é que é? Emagrecimento rápido. Emagrecimento rápido e hipertrofia. É claro, mas, professor Rafael, me diga uma coisa. Nas academias, nos centros personalizados, as pessoas se alongam também, mas é um alongamento meia boca. O pessoal vai lá no espaldar, né? Faz 2, 3 músculos ali, 10, 15 segundos e já parte para o treino, esquecendo muitas vezes os músculos importantes do corpo. Parece que o pessoal tem a síndrome do gastrocnêmio encurtado, né? O pessoal só quer alongar aqui a panturrilha e o tríceps, é só os tríceps sural e o braquial, e acha que está assim, está certo, e vai para o treino de força. Então, pessoal, o nosso bate-papo hoje, então, é alertar, com base nas nossas pesquisas, nas nossas avaliações, que nós temos encontrado pessoas com encurtamento em alguns grupos musculares que nós não observamos que essas pessoas alongam, não? Isso aí. Músculos que a gente não dá devida atenção e que estão encurtados e muitas vezes tendo alterações posturais aí no nosso aluno. Bom, é claro que a nossa conversa, né, o nosso foco da nossa live é sempre pensando naquelas pessoas comuns. Então, muitas coisas que nós falamos aqui, às vezes não serve para alguém que quer hipertrofia, né? Se a pessoa quer um músculo desse tamanho, se ele está com alteração postural encurtada, não é muito significante, não. Mas vai ficar até feio, né? Se a pessoa tem um ombro protuso e começa a treinar muito peito, esquecer, isso pode ser potencializado e a pessoa fica com uma postura... Opa, ele já deu a dica, então, você falou ombro protuso. Então, olha lá, vamos lá, pessoal. O primeiro grupo muscular que é esquecido, tadinho dele, qual que é, professor? Peitorais. Ah, os peitorais. Olha, mas a turma só gosta de fazer supino, né? Só supino, só pensa no peitoral maior, esquece no peitoral menor, profundo ali, que é o grande causador desses distúrbios no ombro aí. Professor, dá uma dica então. Se eu tenho aquele aluno, aquela senhorinha, aquele executivo, aquele jovem que não tem pretensões atléticas, que fica que nem a Fabi, a Nicole, né, usando lá o celular, né, e naquela posição assim no computador, né, o que acontece? O senhor vai ficando aqui, ó, vai flexionando, vai ficando curvado. Muitas vezes vem ombro, cabeça, coluna, vai entrando num padrão flexor ainda no corpo. Qual que é a ação do peitoral menor? O que ele faz? O peitoral menor está ligado aqui no ombro, então o pessoal pensa muito no peitoral maior e olha para o braço, mas não, o peitoral menor está no ombro. Então o comprimento dele, encurtado ou não, vai posicionar o ombro em relação ali ao tronco. Tá, então a primeira dica, né, como é que eu observo se o aluno está com peitoral menor e encurtado? Dica para você, preste atenção. Tem que olhar para o ombro, tá? Tem que olhar muitas vezes de lado ou deitado. A nossa avaliação multifuncional é feito o teste deitado, onde a gente olha para os ombros, para ver se o ombro está protuso ou não, indicando o peitoral menor encurtado. Ombro protuso, ombro para frente, e consequentemente a escápula vai ficar um pouquinho... A escápula está reduzida ali, de lado, a pessoa está assim, de costas, assim. Tá ok? Professor, dá uma dica então, é difícil alongar esse músculo peitoral menor? Vai ter a mesma dificuldade de outros músculos. Não tem nada de extraordinário. O problema é que o pessoal não entende anatomia, o posicionamento e assim não alonga esse músculo. Pode usar esse banquinho? Vou fazer de frente e de lado para vocês. Olha. Então, de frente do peitoral maior, que a gente vai mostrar depois, que a gente mexe no braço, o peitoral menor, a gente visa o ombro, o movimento de escápula. Onde o peitoral menor está? Ele está na terceira, quarta e quinta costela, aqui do nosso grande costal, e vai para o processo coracoide. Atrás, aqui na frente da escápula, embaixo um pouco da clavícula. Então a gente tem que pensar em movimentar o ombro. De frente eu faço assim, seria um alongamento. Lembrando, sem dores no ombro, hein, gente? Eu vou posicionar as mãos para trás e vou projetar aqui o externo. Eu projeto o externo à frente e eu colo as escápulas. Isso é uma adução da escápula. De lado, ó, eu jogo o braço para trás aqui, as mãos para trás, eu
projeto o externo à frente. Agora de costas para vocês. Ó, próxima adução de escápula, encosto uma na outra e projeto o externo à frente. E quanto tempo? Eu fico com 15, 20 segundos, 30 segundos, é o alongamento estático. Estático. Ativo estático. Acho que ele vai respeitar a fisiologia ali do alongamento estático. Pode começar pessoas destreinadas com de 3 a 5 vezes de 10 a 15 segundos e avançando até 3 a 5 vezes de 30 segundos para cada posicionamento de alongamento aí do peitoral menor. E no caso do personal, então, para quem é personal, faria o alongamento passivo, então Passivo, com ajuda. Com ajuda. O personal aqui vai empurrar os ombros para trás, fazendo essa adução de escápula e o aluno projetando esse externo à frente para expandir a caixa torácica. Nós temos usado nos nossos cursos, no início da aula, naquela fase de ativação, eu tenho usado a mobilidade dinâmica. Isso é bom, então. Bom, o trabalho dinâmico, né? Vai trabalhar a mobilidade dinâmica. Então faz o movimento, volta. Isso. E depois o estático, então, postural. Para deixar aumentar esse comprimento do músculo aí. Então veja, pessoal, então nós temos observado, né, professor Rafael, que muito jovem, né, e pessoas comuns sem pretensões atléticas têm essa alteração postural. Então inclua no seu programa de treinamento o alongamento para os músculos, nesse caso o peitoral menor. Exatamente. Ok? Começando com 3 a 5, pode ser feito todo dia, sem problema nenhum? Pode todo dia. Só não é legal fazer depois de treinar uma série de peito muito forte, deixa o peito descansando, não mexer ali que já teve os desarranjos de fibras musculares, não alongar depois de um treino muito forte. Para as pessoas comuns que treinam 2, 3 vezes por semana, que a solicitação, quando ele faz um arremesso, faz um avanço, um exercício já, ele pode fazer então, não tem problema nenhum. A musculatura não está fadigada. Então lembrando, né, se você tem um crucifixo fechado, um supino reto e etc. Nunca fazer exercício de alongamento visando amplitude de movimento de articular, de comprimento de músculo depois de um treino de força para aquele músculo. Você treinou perna, pode fazer tranquilamente ali o alongamento peitoral maior. Treinou bíceps, tríceps, até costas, pode alongar esse peitoral menor, desculpa. Só não alongar quando fizer um treino de força no... Então veja, pessoal, esse é o músculo esquecido. Todo mundo lembra do gastrocnêmio, todo mundo lembra do tríceps e acaba se esquecendo. Bom, e o outro nessa região aqui, tem um outro músculo que as pessoas alongam, mas de certa forma as nossas pesquisas mostraram que não tem tanto encurtamento, né? Que é o irmão dele ali, o peitoral maior, superficial. Vamos lembrar que assim, os músculos mais profundos são mais posturais e os mais superficiais são mais movimentadores. Então o pessoal só pensa no visível aqui, no peitoral maior, e esquece do peitoral menor. E o grande número de encurtamento está no menor e não no maior. Olha que dica que o professor deu, olha, puxa, que fazia tempo que não lembrava disso. Ele falou sobre os músculos profundos, são os tônicos, aqueles que te mantêm a postura. Exatamente. Então, você vê, às vezes a pessoa treina peitoral maior e esquece do postural. Então, fala sobre o peitoral maior. Tem 3 porções, né? A direção das fibras. Tem 3 porções com as direções específicas aí. A gente tem o peitoral maior, né? Que ele temos as fibras inferiores e as mediais, que vão junto com as superiores aqui. Então, a gente tem 2 posicionamentos de braço aí para alongar esse músculo do peitoral maior. Dica: 2 posições para alongar o peitoral. Vamos lá, primeira posição. Todo mundo tem muito encurtamento do peitoral maior, essa porção que você vai mostrar? Então, não, incrível que não. O pessoal alonga bastante o peitoral maior nas academias. A gente vê o posicionamento que seria esse posicionamento, né? Onde todo mundo alonga aqui, muitas vezes erroneamente, eu vou passar o jeito certo. Mas se a pessoa tivesse um encurtamento de peitoral maior, o que seria? Como o peitoral maior está no braço, ele faz o quê? Uma flexão horizontal, uma adução horizontal aqui e uma rotação medial. A pessoa teria uma rotação medial ou o braço aduzido aqui. A gente não vê tanto isso, a gente vê a pessoa mais com o ombro protuso. Então raramente as pessoas têm encurtamento no peitoral maior, mas existem também, mas o número é muito menor e ficam alongando também de forma errada. Então, alongar o peitoral maior em abdução 90 graus, praticamente a maioria das pessoas não precisa, porque não tem encurtamento. Não tem encurtamento. Então, que é avaliado na nossa avaliação multifuncional. O pessoal às vezes fica alongando sem saber por quê, por que horas.
Isso está normal. Esse é um problema, a pessoa escolher um exercício sem uma avaliação prévia. Bom, e onde é que é o maior problema então, professor Rafael? É no peitoral maior? É no peitoral menor, mas o posicionamento errado de alongamento de peitoral maior. E o que a gente precisa alongar então no peitoral maior? Que nós vimos na nossa pesquisa qualquer. Veja lá, pessoal, preste atenção. A maioria das pessoas que tem encurtamento do peitoral maior não é na esternoclavicular, é na porção abdominal aqui. O abdominal inferior, o peitoral maior, porções inferiores. Como é que a gente alonga? A gente alonga posicionando o braço, a mão aqui. Vamos fazer primeiro uma rotação externa. Já falei que ele faz uma rotação interna. Faz uma rotação externa. O mesmo perna do braço à frente. Então vou colocar o braço aqui, a mão, o braço acima da altura do ombro. Aqui eu estou alongando o peitoral maior, fibras inferiores. Ok? Então esse que nós vimos, pessoal, olha, grande parte das pessoas que nós avaliamos quando apresentam encurtamento é peitoral menor e o peitoral maior na porção abdominal. Lembrando que nós vamos colocar então o braço, né? Braço olha lá, para não esquecer. Aqui a gente pega o medial, as fibras externais, peitoral médio, peitoral maior, fibras mediais. Aqui que está o grande problema do peitoral menor, desculpa, do maior, as fibras inferiores, que estão nas abdominais. Então eu jogo o braço com a rotação externa e acima do ombro, com a mesma perna à frente, olhando sempre para frente e não outro erro que o pessoal está aqui e rota o tronco. O tronco tem que estar voltado para frente para aumentar a distância aí dos membros. Bem, tem alguma pergunta? O pessoal está... Ainda não é bom, então vamos lá. Bom, e um outro, para terminar, né, que agora o nosso live é tudo rapidinho, é tudo curtinho, né? Então é a versão nova, a versão Instagram, Facebook, né? O último músculo esquecido é o músculo grandão, que a turma adora treinar também, se esquece que é o latíssimo do dorso. Tá ok? Então, o que o latíssimo do dorso faz? Qual que é a ação dele que a pessoa treina? As barras, né? As barras, a puxada, né? Barra puxada, a puxada frontal, o pullover, o pullover, né? Então veja que esse músculo, então, né, quando você trabalha nessa posição aqui embaixo, né, então você tem a ação do latíssimo do dorso. E ele encurta. Quando ele encurta, o que acontece? Qual que é a posição? A gente perde um pouco de mobilidade aqui de ombro, aqui o braço fica curto aqui, às vezes não chega nem na linha da cabeça, pode parar aqui à frente da orelha. Então é um músculo que também tem que ser a sua devida atenção e alongar de forma correta. Então o latíssimo do dorso, como é que a gente verifica, né? Se ele faz esse movimento de flexão, eu alongo fazendo a extensão do ombro. É uma dica, professor. Olha lá, pessoal. Aqui que muita gente conhece já, eu vou juntar os dois pés no espaldar, vou passar a mão sobre a cabeça e eu vou fazer aqui deslocamento lateral, fazendo com que essa porção aqui do latíssimo do dorso seja alongada. Bom, pessoal, então, e a recomendação? Mesma coisa do outro, mesma fisiologia. Começa pessoas destreinadas de 3 a 5 séries de 10 a 20 segundos, depois passando de 3 a 5 de 30 segundos para cada lado aí. E lembrando também da mesma forma, se fez um treinamento de costa, não faça ele. Ok? Então às vezes as pessoas perguntam, né? E nós utilizamos, viu pessoal, na nossa proposta de aquecimento, nós utilizamos os alongamentos globais dinâmicos para mobilidade e consciência corporal. Na posição deitado, ele faz a flexão de ombro, eleva o quadril, uma extensão para ativar o alongamento de forma dinâmica. Exatamente. Bom pessoal, então essas eram as nossas dicas de hoje. Músculos esquecidos. Qualquer? Peitoral menor, peitoral maior, fibras inferiores e latíssimo do dorso. Tá ok, pessoal? Inclua no seu treino. Olha, é claro, né, professor, se a gente encontra aquele indivíduo ogro, né, que treina musculação, que está lá hipertrofiado com uma posição até cifótica, vai ser difícil, né? Deveria dar uma atenção grande a esses músculos e postura, porque possivelmente pode vir problemas posturais e dores decorrentes desse mau posicionamento da estrutura. Então lembrando, pessoal, para pessoas comuns, que é a maioria da população que treina, que são pessoas que não têm essa capacidade nem buscam uma hipertrofia significante, aumento de massa muscular, essas pessoas precisam ter uma boa mobilidade e flexibilidade. Então a nossa dica de hoje foi falar sobre os músculos esquecidos.